Às vezes a vida nos reserva surpresas tão extraordinárias que nem os cientistas mais experientes conseguem explicar. E quando descobri aos 75 anos que meu corpo desafiava todas as leis da natureza, pensei que estava sonhando. Olá, meus queridos. Aqui é a vovó Carmosina Cavalcante. Tenho 77 anos e o coração cheio de histórias para contar. Antes de começar essa história que mudou minha vida completamente, queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Vou contar para vocês hoje como aos 75 anos descobri que possuo algo que apenas uma pessoa em 10 milhões tem no mundo inteiro. E como isso transformou minha vida pacata aqui, em Caruaru, numa jornada científica extraordinária. Essa história começa num dia comum de setembro de 2022, quando fui fazer meus exames de rotina no postinho de saúde. Era uma manhã quente típica do agreste pernambucano, quando saí da minha casa na Rua das Flores para minha consulta médica anual. Aos 75 anos, depois de 4 décadas trabalhando como enfermeira obstétrica no Hospital Regional de Caruaru, eu pensava que meus dias seriam dedicados apenas ao cultivo das plantas medicinais no quintal e ao preparo dos chás caseiros que aprendi com minha avó Sebastiana. Ela era parteira reconhecida em toda a região do Alto do Moura, e foi dela que herdei o amor profundo pelas ervas de cura. Mandacaro para os rins, catingueira para o estômago, jurema para acalmar o coração, erva cidreira para a pressão alta. Cada planta tinha seu propósito sagrado na nossa família. Minha rotina diária começava sempre às 5 da manhã, quando acordava para regar as mais de 60 variedades de plantas medicinais que cultivava com carinho no meu quintal amplo. Preparava meus chás matinais seguindo receitas centenárias: folha de goiaba com hortelã para a digestão, capim santo com erva doce para acalmar os nervos, mastruz com leite para fortalecer os pulmões. Era minha terapia diária, minha conexão espiritual com os ancestrais que me antecederam. Naquele dia específico, enquanto esperava pacientemente na fila do posto de saúde, observando as gestantes jovens que aguardavam consulta pré-natal, sentia uma saudade doce dos tempos em que ajudava a trazer vida ao mundo. 43 anos dedicados à obstetrícia me ensinaram que o corpo feminino guarda mistérios profundos que nem toda a medicina moderna consegue desvendar completamente. Lembrava-me de casos extraordinários que presenciei ao longo da carreira. Mulheres que engravidaram depois de médicos declararem completamente impossível. Bebês que nasceram desafiando todas as probabilidades médicas desfavoráveis. Partos milagrosos que aconteciam contra todas as previsões científicas. Sempre atribuí esses fenômenos inexplicáveis à força misteriosa da natureza e à proteção divina que acompanha os momentos mais sagrados da vida humana. Quando finalmente chegou minha vez de ser atendida, a enfermeira jovem e simpática sorriu ao ler meu nome na ficha médica. Dona Carmosina Cavalcante, a senhora que era enfermeira obstétrica aqui no hospital, não é? Minha mãe sempre fala da senhora com muito carinho. Diz que a senhora salvou a vida dela no parto complicado da minha irmã mais nova, há 15 anos. Essas situações sempre me emocionavam profundamente. Descobrir que havia deixado marcas positivas na vida de pessoas que nem sempre lembrava conscientemente, mas que carregava no coração, através das memórias afetivas do cuidado oferecido. Entrei no consultório médico sem imaginar sequer remotamente que sairia de lá com uma descoberta que mudaria completamente o rumo da minha vida tranquila de aposentada. O Dr. Ricardo Mendonça, médico jovem recém-formado pela Universidade Federal de Pernambuco, me cumprimentou com o respeito respeitoso que os profissionais mais novos sempre dedicavam aos colegas mais experientes. Era minha primeira consulta com ele, já que Dr. Sebastião Albuquerque havia se aposentado no ano anterior, após 40 anos, dedicados ao atendimento da comunidade local. Enquanto ele revisava cuidadosamente minha ficha médica volumosa,
cheia de anotações acumuladas ao longo de décadas de acompanhamento de saúde, comentou com admiração genuína sobre meu extenso histórico profissional. 43 anos como enfermeira obstétrica. A senhora deve ter presenciado praticamente tudo o que é possível acontecer numa maternidade, desde os partos mais tranquilos até as emergências mais complexas. Respondi que sim, que havia assistido pessoalmente o nascimento de mais de 3.000 bebês durante minha carreira, cada um guardado carinhosamente na minha memória afetiva como pequenos milagres únicos. Contei-lhe alguns casos mais marcantes que permaneciam vivos na minha lembrança. Gêmeos que nasceram com 2 semanas de diferença cronológica. Uma criança que veio ao mundo segurando firmemente o cordão umbilical da irmã gêmea. Partos emergenciais que aconteceram no próprio corredor do hospital ou durante o transporte de ambulância. Dr. Ricardo ouvia com fascínio genuíno, fazendo anotações e demonstrando o respeito que a experiência merece. Começou então os procedimentos médicos de rotina. Verificação da pressão arterial, ausculta cardíaca e pulmonar detalhada, teste de reflexos neurológicos. Todos os resultados se mostraram absolutamente normais para uma mulher da minha idade cronológica. Comentei que me sentia surpreendentemente disposta e energética, que ainda cuidava completamente sozinha da minha casa térrea, com quintal extenso, onde cultivava orgulhosamente mais de 60 tipos diferentes de plantas medicinais tradicionais. Acordo religiosamente às 5 da manhã todos os dias para regar minhas plantas e preparar os chás que consumo há décadas. É minha terapia diária, minha forma de manter conexão espiritual com as tradições familiares. Expliquei detalhadamente ao médico. Mas quando o Dr. Ricardo chegou ao momento de discutir os resultados dos exames laboratoriais que eu havia realizado no mês anterior, sua expressão facial mudou completamente. Franziu a testa preocupado, consultou os papéis várias vezes consecutivas, digitou informações no computador. Voltou a consultar os resultados impressos. Dona Carmosina, há algo aqui nos seus exames que me chamou bastante atenção e está causando certa perplexidade. Seus níveis hormonais estão significativamente diferentes do que esperamos encontrar numa mulher da sua idade. Senti imediatamente um friozinho desconfortável na barriga, perguntando com certa apreensão o que exatamente isso poderia significar para minha saúde. Ele hesitou visivelmente antes de continuar, escolhendo cuidadosamente as palavras adequadas para não me assustar desnecessariamente. A senhora ainda menstrua com regularidade? A pergunta me pegou completamente de surpresa, pois nunca havia considerado esse fato como algo extraordinário ou digno de atenção médica especial. Expliquei naturalmente que sim. Meu ciclo menstrual sempre foi regular, como um relógio suíço, mantendo-se assim mesmo após completar 70 anos, mas que jamais havia atribuído importância médica especial a essa característica. Muitas mulheres da minha linhagem familiar sempre foram assim. Minha bisavó Antônia menstruou regularmente até os 80 anos. Minha avó Sebastiana manteve ciclos até os 78 anos. Era algo que sempre consideramos completamente normal e natural em nossa família tradicionalmente longeva. Na verdade, doutor, as mulheres da minha família sempre foram conhecidas e respeitadas na região pela fertilidade prolongada e longevidade reprodutiva. Minha bisavó Antônia teve seu último filho aos 78 anos de idade, segundo contavam sempre as pessoas mais velhas da família. Doutor, Ricardo demonstrou fascínio crescente, fazendo perguntas cada vez mais específicas sobre minha história familiar e as características reprodutivas das mulheres da minha linhagem. Expliquei que vinha de uma tradição ancestral de parteiras e curandeiras, que sempre foram reverenciadas e procuradas em toda a região. Minha avó Sebastiana era especialmente conhecida por ser procurada por mulheres de cidades vizinhas quando enfrentavam dificuldades para engravidar. Ela preparava garrafadas medicinais especiais com plantas coletadas durante fases específicas da lua, realizava rezas e rituais antigos,
e sempre repetia que nossa família carregava hereditariamente o dom divino da fertilidade eterna. Sempre considerei essas afirmações como lendas familiares romantizadas, histórias passadas de geração em geração que ganham proporções exageradas com o tempo. Doutor, Ricardo anotou meticulosamente todas as informações que compartilhei e explicou que precisaria me encaminhar para exames médicos mais específicos e especializados. Vou marcá-la urgentemente com uma ginecologista especialista em medicina reprodutiva. Não é necessariamente motivo para grande preocupação, mas também não é algo que possamos considerar comum ou esperado. Precisamos entender cientificamente o que está acontecendo com seu organismo. Saí daquele consultório médico com uma sensação estranha e contraditória, mistura de curiosidade científica crescente e apreensão natural diante do desconhecido. Seria realmente possível que houvesse algo genuinamente especial e único no funcionamento do meu corpo que eu desconhecia completamente após 75 anos de vida? Durante o caminho de volta para casa, refleti profundamente sobre as peculiaridades da minha família, que sempre considerei apenas características interessantes, mas não extraordinárias. Minha bisavó Antônia viveu até os 127 anos, segundo registros familiares antigos, mantendo-se lúcida e ativa até poucos meses antes do falecimento natural. Minha avó Sebastiana teve 15 filhos ao longo da vida reprodutiva. O último nascido quando ela já contava 67 anos de idade e viveu até os 103 anos com saúde mental e física impressionantes. Minha própria mãe, Dona Conceição, menstruou regularmente até os 70 anos e foi considerada pelos médicos da época como uma mulher excepcionalmente jovem para sua idade cronológica. Talvez houvesse realmente algum padrão genético especial na minha linhagem familiar que merecia investigação científica séria. 2 semanas depois da consulta com o Dr. Ricardo, encontrava-me no consultório particular da doutora Marina Fernandes, ginecologista experiente e respeitada que eu conhecia superficialmente dos tempos em que trabalhávamos no mesmo hospital. Ela possuía uma reputação excelente na cidade e era conhecida por atender mulheres de todas as idades com competência técnica e sensibilidade humana especiais. O consultório era decorado de forma aconchegante, com plantas ornamentais verdes e uma energia tranquilizadora que imediatamente me fez sentir à vontade e confiante. Doutora Marina me examinou com extremo cuidado e atenção profissional, realizando perguntas detalhadas sobre minha história menstrual completa, experiências de gravidez. Tive apenas uma gestação, aos 28 anos, que resultou no nascimento saudável da minha filha Conceição. Hábitos alimentares, estilo de vida e rotinas de cuidados pessoais. Contei detalhadamente sobre minha rotina diária rigorosa com plantas medicinais tradicionais, os chás específicos que consumia religiosamente seguindo receitas centenárias e minha alimentação natural baseada exclusivamente em frutas, verduras e legumes cultivados organicamente no meu próprio quintal extenso. Mencionei as plantas que faziam parte da minha dieta regular. Chá de folha de goiaba com hortelã todas as manhãs para regulação digestiva. Suco natural de maracujá do mato durante as tardes para relaxamento. Garrafada tradicional de caatinga de mulata consumida uma vez por semana para equilíbrio hormonal, entre outras ervas medicinais que utilizava conforme necessidades específicas. Tora. Marina demonstrou interesse médico crescente quando detalhou as propriedades das plantas que mencionei. Dona Carmosina, essas plantas medicinais que a senhora consome regularmente há décadas possuem propriedades hormonais cientificamente comprovadas e documentadas na literatura farmacológica. Talvez isso possa explicar parcialmente sua condição reprodutiva excepcional. Ela solicitou então uma bateria abrangente de exames laboratoriais mais específicos. Ultrassom transvaginal de alta resolução. Dosagens hormonais detalhadas incluindo FSH, LH, estradiol, progesterona, testosterona,
além de marcadores que eu nunca havia ouvido mencionar anteriormente. Vou ser completamente transparente e franca com a senhora Dona Carmosina. Seus ovários, baseando-me no exame físico realizado e nos resultados preliminares já disponíveis, aparentemente estão funcionando de forma similar aos de uma mulher na faixa etária de 30 anos. Isso contradiz frontalmente tudo que a ciência médica atual considera possível. Mas é precisamente o que estou observando clinicamente. Senti como se o chão sólido tivesse desaparecido completamente debaixo dos meus pés. Como assim cientificamente impossível? Ela continuou explicando pacientemente que após a menopausa natural, que deveria ter ocorrido em meu organismo pelo menos 20 ou 25 anos atrás, os ovários cessam completamente a produção de hormônios reprodutivos e os folículos ovarianos se esgotam de forma definitiva e irreversível. No seu caso específico e extraordinário, Dona Carmosina, observo folículos ovarianos viáveis e metabolicamente ativos, produção hormonal abundante em níveis perfeitamente compatíveis com mulheres jovens em idade reprodutiva e um útero em condições funcionais absolutamente perfeitas. A senhora representa um verdadeiro enigma médico que desafia fundamentalmente tudo o que aprendemos sobre fisiologia reprodutiva feminina e processos de envelhecimento. Voltei para casa naquela tarde com a mente completamente confusa e sobrecarregada, tentando processar informações médicas que pareciam extraídas diretamente de um filme de ficção científica futurista. Sentei-me no meu local favorito do quintal, entre os pés aromáticos de erva cidreira e manjericão, observando contemplativamente as abelhas laboriosas que visitavam metodicamente as flores perfumadas da minha hortelã, tentando desesperadamente encontrar algum sentido lógico no que havia escutado. Seria realmente possível que as plantas medicinais que consumia diariamente há mais de 5 décadas tivessem alguma relação causal direta com essa condição fisiológica extraordinária? Minha avó Sebastiana sempre afirmava categoricamente que nossa família carregava sangue abençoado pelos ancestrais e que as mulheres da linhagem Cavalcante eram geneticamente diferentes e especiais comparadas às outras famílias da região. Durante décadas considerei essas afirmações como histórias familiares romantizadas e exageradas, típicas lendas que crescem e se transformam ao serem transmitidas de geração em geração. Mas agora começava seriamente a questionar se não havia alguma base científica real por trás dessas crenças ancestrais. Comecei a rememorar sistematicamente as características reprodutivas peculiares das mulheres da minha família, que sempre considerei apenas coincidências interessantes. Minha bisavó Antônia, segundo documentos antigos que guardávamos cuidadosamente, viveu até os 127 anos, mantendo-se mentalmente lúcida e fisicamente ativa, além de ter dado à luz seu último filho aos 78 anos de idade. Minha avó Sebastiana teve 15 filhos durante sua vida reprodutiva extraordinariamente prolongada. O último bebê nascido quando ela já contava 67 anos e viveu até os 103 anos com saúde física e mental impressionantes para qualquer padrão médico. Minha própria mãe, Dona Conceição, manteve ciclos menstruais regulares até os 70 anos e sempre foi elogiada pelos médicos como uma mulher excepcionalmente jovem e saudável para sua idade cronológica. Talvez existisse realmente algum padrão genético hereditário especial na minha linhagem familiar que justificasse uma investigação científica aprofundada e séria. Decidi iniciar uma pesquisa meticulosa sobre nossa genealogia, conversando extensivamente com parentes idosos, examinando documentos familiares antigos e registrando sistematicamente todas as informações que conseguisse reunir sobre as características reprodutivas e de longevidade das mulheres Cavalcante ao longo das gerações. Na semana seguinte aos exames solicitados por doutora Marina, recebi uma ligação da clínica solicitando que comparecesse
urgentemente para discutir os resultados pessoalmente. O tom de voz da secretária sugeria uma mistura de espanto e urgência, que aumentou significativamente minha ansiedade. Os resultados laboratoriais confirmaram definitivamente o que parecia ser medicamente impossível, segundo todos os parâmetros conhecidos pela ciência reprodutiva atual. Meus ovários não apenas funcionavam perfeitamente, mas apresentavam níveis de atividade folicular, produção hormonal e vascularização comparáveis estatisticamente aos de mulheres na faixa etária dos 25 aos 30 anos. Meus níveis sanguíneos de hormônios reprodutivos, estradiol, progesterona, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, estavam todos dentro da absoluta normalidade para essa faixa etária jovem. Não para uma mulher de 75 anos que deveria estar há décadas em menopausa completa. Meu útero apresentava espessura endometrial adequada e padrão de vascularização que indicavam inequivocamente capacidade gestacional teoricamente plena. Doutora, Marina me recebeu com uma expressão facial que misturava fascínio científico genuíno com preocupação médica responsável. Dona Carmosina, preciso encaminhá-la imediatamente para um geneticista especialista em condições raras e um endocrinologista reprodutivo de alto nível. O que a senhora apresenta clinicamente é extremamente raro em escala mundial. Possivelmente uma condição genética única que demanda estudo por especialistas em medicina reprodutiva avançada e genética molecular. Ela explicou que havia pesquisado extensivamente na literatura médica internacional disponível e conseguiu localizar apenas alguns poucos casos vagamente similares documentados em toda a história da medicina moderna. A senhora pode estar carregando informações genéticas revolucionárias que poderiam transformar completamente nosso entendimento científico sobre envelhecimento reprodutivo, longevidade celular e mecanismos de preservação da juventude biológica. Enquanto aguardava a marcação das consultas especializadas, que devido à raridade do caso, demorariam algumas semanas para serem agendadas, decidi investigar ainda mais profundamente e sistematicamente a história reprodutiva e de longevidade da minha família. Estamos discutindo uma condição médica que estatisticamente afeta talvez uma pessoa em cada 10 milhões de habitantes do planeta. Conversei longamente com minhas primas mais idosas, Dona Socorro, de 89 anos, e Dona Fátima, de 92 anos, que ainda mantinham memória extremamente clara e detalhada sobre nossos ancestrais familiares. Revirei metodicamente baús empoeirados contendo documentos antigos, certidões de nascimento amareladas pelo tempo, fotografias desbotadas em preto e branco, cartas manuscritas com caligrafia antiga e registros familiares que haviam sido preservados ao longo de décadas. O que descobri durante essa investigação genealógica me deixou genuinamente perplexa e fascinada. Documentos oficiais e relatos consistentes confirmavam que minha bisavó Antônia havia realmente vivido até os 127 anos, conforme registros de óbito, e havia dado à luz seu filho mais novo aos 78 anos de idade, conforme certidão de nascimento preservada. Minha avó Sebastiana realmente teve 15 filhos biológicos ao longo de uma vida reprodutiva extraordinariamente prolongada, com o último bebê nascendo quando ela já contava 67 anos de idade, e viveu até os 103 anos mantendo saúde física e mental excepcionais até poucos meses antes do falecimento natural. Durante gerações inteiras, sempre considerei que fossem exageros típicos das histórias familiares que tendem a crescer e se romantizar com o passar do tempo. Mas documentos oficiais, certidões governamentais e fotografias antigas confirmavam datas e fatos que pareciam estatisticamente impossíveis para qualquer padrão demográfico normal. 3 dias após a consulta reveladora com doutora Marina, recebi uma ligação telefônica que mudaria completamente e definitivamente o rumo de todos os acontecimentos subsequentes.
Uma voz feminina jovem se identificou como Janaína Silva, jornalista investigativa do conceituado Diário de Pernambuco, explicando que havia recebido informações confidenciais sobre um caso médico absolutamente extraordinário e sem precedentes em Caruaru, envolvendo uma senhora de 75 anos com condições reprodutivas cientificamente impossíveis. Meu coração imediatamente disparou em pânico absoluto. Como alguém completamente externo ao ambiente médico poderia ter obtido acesso a informações sigilosas sobre meu caso particular? A confidencialidade médica não deveria ser legalmente protegida e inviolável? Recusei educada, mas firmemente qualquer tipo de entrevista, explicando claramente que se tratava de assunto extremamente particular, relacionado à minha saúde pessoal. Mas Janaína insistiu persistentemente, oferecendo uma quantia financeira considerável pela exclusividade jornalística da história. Dona Carmosina, a senhora precisa compreender a importância histórica do que está acontecendo. Isso que está ocorrendo com seu organismo pode oferecer esperança renovada para milhões de mulheres em todo o mundo. É uma história inspiradora de superação dos limites impostos pela natureza. Desliguei o telefone com as mãos visivelmente tremendo, sentindo-me completamente vulnerável, exposta e violada em minha privacidade mais íntima. Como informações médicas confidenciais haviam vazado ilegalmente do ambiente hospitalar? Quem exatamente tinha acesso não autorizado aos meus exames, além dos profissionais diretamente envolvidos no atendimento? A resposta devastadora para minhas perguntas angustiantes veio no dia seguinte, quando minha vizinha, Dona Eunice, apareceu na minha porta muito cedo pela manhã, ainda vestindo chinelos domésticos, exibindo um sorriso estranho e inquietante no rosto, enquanto segurava seu telefone celular com uma notificação piscando. Carmosina, minha querida vizinha, você não me contou que se tornou uma verdadeira celebridade médica nacional. Mostrou-me a tela iluminada do aparelho, exibindo uma matéria online. A manchete publicada no portal digital do jornal declarava: mulher de 75 anos intriga médicos especialistas de Caruaru com condição reprodutiva considerada cientificamente impossível pela medicina moderna. Senti literalmente meu sangue gelar nas veias enquanto lia rapidamente o conteúdo da matéria jornalística. Embora o texto não citasse diretamente meu nome completo para preservar minimamente minha identidade, mencionava detalhes extremamente específicos que só poderiam ter sido fornecidos por alguém com acesso privilegiado e direto às informações médicas confidenciais. Minha idade exata, a cidade onde residia, detalhes técnicos sobre os resultados dos exames hormonais, até mesmo características pessoais sobre meu histórico profissional como enfermeira obstétrica. Alguém havia deliberada e ilegalmente quebrado o sagrado sigilo médico profissional. E essa violação me deixou simultaneamente furiosa pela injustiça e aterrorizada pelas consequências imprevisíveis. Durante o restante daquela semana absolutamente terrível, minha vida anteriormente tranquila se transformou num verdadeiro caos incontrolável. Recebi mais de 80 ligações telefônicas. Jornalistas de diferentes veículos de comunicação regionais e nacionais. Pessoas completamente desconhecidas movidas por curiosidade mórbida, que conseguiram meu número através de métodos que prefiro não investigar. Até indivíduos inescrupulosos oferecendo tratamentos milagrosos fraudulentos e fórmulas mágicas para compartilhar comercialmente meu segredo da juventude eterna. Houve pessoas oferecendo quantias substanciais de dinheiro por entrevistas exclusivas. Outros questionando se eu desenvolvia ou vendia algum produto especial relacionado à longevidade. E alguns até perguntando diretamente se eu realizava consultas particulares como curandeira ou se possuía poderes sobrenaturais. A situação se tornou tão absolutamente insustentável e estressante que precisei desconectar completamente o telefone fixo residencial e pedir para minha filha Conceição filtrar todas as ligações do meu celular.
Conceição, que reside e trabalha em São Paulo, ligou extremamente preocupada após visualizar a notícia circulando massivamente nas redes sociais digitais. Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí em Caruaru? Vi dezenas de pessoas compartilhando uma matéria jornalística sobre uma mulher da cidade, que aparentemente é a senhora. Expliquei detalhadamente toda a situação médica para ela, desde os primeiros exames de rotina até o vazamento criminoso da informação confidencial. Conceição ficou indignada com a violação de privacidade e sugeriu energicamente que eu procurasse imediatamente um advogado especializado para proteger legalmente minha privacidade e buscar reparação pelos danos morais causados. Foi precisamente nesse momento de total confusão emocional e desespero que recebi uma visita completamente inesperada que mudaria novamente e definitivamente o rumo de absolutamente tudo. Era uma quinta-feira ensolarada de manhã, quando ouvi alguém batendo na porta da frente de forma educada, mas persistente. Abri cautelosamente e encontrei um homem elegantemente vestido, aparentando aproximadamente 50 anos de idade, falando com um sotaque claramente estrangeiro, acompanhado por uma mulher jovem e profissional, que imediatamente se apresentou como tradutora especializada. Doutora Michael Thompson se identificou respeitosamente como geneticista sênior da prestigiosa Universidade de Harvard, localizada nos Estados Unidos, especialista mundialmente reconhecido em longevidade humana, condições genéticas raras e medicina regenerativa avançada. Senhora Cavalcante, realizei uma viagem especialmente dos Estados Unidos para conhecê-la pessoalmente. Seu caso médico extraordinário chegou até nossa universidade através de colegas médicos brasileiros. E posso afirmar categoricamente que representa uma descoberta científica potencialmente revolucionária para nossa compreensão sobre envelhecimento humano. Convidei-os cordialmente para entrar em casa. Ofereci café recém-coado e biscoitos caseiros de goma que havia preparado na véspera, seguindo receita tradicional da família. Enquanto servíamos as bebidas numa atmosfera respeitosa e acolhedora, Dr. Thompson explicou pacientemente e com evidente fascinação científica que casos médicos como o meu ocorriam estatisticamente em apenas uma pessoa a cada 10 milhões de habitantes no planeta inteiro. Senhora Cavalcante, a senhora possui uma condição genética extremamente rara que preserva completamente a função ovariana de forma aparentemente indefinida, desafiando todos os conceitos fundamentais que possuímos sobre envelhecimento reprodutivo feminino. Essa descoberta poderia potencialmente revolucionar tratamentos médicos e ajudar milhões de mulheres que sofrem mundialmente com problemas de fertilidade precoce, menopausa prematura e outras condições relacionadas ao envelhecimento reprodutivo. Dr. Thompson demonstrou ser extremamente educado, respeitoso e ético, completamente diferente dos jornalistas invasivos e oportunistas que haviam me perturbado durante a semana anterior. Ele apresentou uma proposta científica séria, oferecendo uma compensação financeira substancial para que eu participasse voluntariamente de estudos científicos rigorosamente controlados, desenvolvidos em parceria colaborativa entre universidades brasileiras e americanas respeitáveis. Inicialmente, me senti naturalmente relutante e desconfiada, ainda traumatizada emocionalmente pela exposição não autorizada na mídia nacional. Mas quando o Dr. Thompson mencionou especificamente que parte significativa dos recursos financeiros seria destinada exclusivamente para pesquisar cientificamente plantas medicinais tradicionais brasileiras, meu interesse genuíno despertou pela primeira vez. Nossa proposta científica não visa apenas estudar isoladamente sua condição genética, como curiosidade médica, mas principalmente investigar sistematicamente se as plantas medicinais que a senhora consome regularmente há décadas podem ter contribuído significativamente para essa preservação extraordinária da função reprodutiva.
Nosso objetivo é documentar rigorosamente e validar cientificamente o conhecimento tradicional que sua família desenvolveu e preservou ao longo de múltiplas gerações. Essa abordagem genuinamente respeitosa ao conhecimento ancestral da minha família me tocou emocionalmente de forma muito profunda. Não se tratava apenas de interesse científico na minha condição como objeto de curiosidade médica, mas reconhecimento acadêmico legítimo do valor intrínseco da sabedoria ancestral que eu carregava como herança familiar. Solicitei algumas semanas para refletir cuidadosamente sobre a proposta, discutir detalhadamente com minha família e tomar uma decisão completamente consciente e informada. Doutor Thompson concordou inteiramente com minha cautela, deixando todos os seus contatos profissionais e assegurando solenemente que respeitariam totalmente minha privacidade pessoal e autonomia individual durante todo o processo de pesquisa. Pela primeira vez desde que toda essa situação extraordinária havia começado, senti que estava lidando com pessoas sérias, éticas e respeitáveis que possuíam interesse genuíno em entender minha condição de forma científica e respeitosa. Após 2 semanas intensas de conversas prolongadas com Conceição, através de ligações diárias, consultoria com minha sobrinha Eduarda, que possui formação em farmácia, e muita reflexão solitária no meu quintal de plantas medicinais, tomei a decisão consciente de aceitar participar dos estudos científicos propostos. Minha decisão definitiva não foi motivada prioritariamente pela compensação financeira oferecida. Embora a quantia fosse realmente substancial para minha realidade econômica de aposentada, mas principalmente pela possibilidade concreta de entender cientificamente o que estava acontecendo comigo e, sobretudo, pela esperança real de que minha condição peculiar pudesse, de alguma forma, contribuir para ajudar outras mulheres no futuro. Doutor Thompson organizou meticulosamente todos os aspectos da minha participação, incluindo minha estadia no Hospital Universitário do Recife, onde passei uma semana completa realizando exames médicos que jamais imaginei que pudessem existir. Ressonância magnética de altíssima definição, mapeamento genético completo e detalhado, biópsia ovariana minimamente invasiva, análise cromossômica molecular, sequenciamento completo de DNA, estudos específicos de telômeros celulares, análises hormonais abrangentes. Cada procedimento médico revelava aspectos novos e constantemente surpreendentes sobre o funcionamento do meu organismo. Os médicos brasileiros envolvidos colaborativamente no estudo demonstraram o mesmo fascínio científico respeitoso que Dr. Thompson, tratando-me consistentemente não como um objeto de curiosidade médica, mas como uma colaboradora extremamente valiosa na pesquisa científica. Durante minha estadia na capital pernambucana, que inicialmente me deixou bastante apreensiva por ser a primeira vez que permanecia tanto tempo consecutivo longe do conforto familiar da minha casa, conheci outras mulheres extraordinárias que também apresentavam condições médicas consideradas raras e estavam participando de estudos científicos similares desenvolvidos pela mesma equipe de pesquisadores. Maria das Dores, enfermeira aposentada de 68 anos, havia desenvolvido uma capacidade regenerativa tecidual absolutamente extraordinária após sobreviver a um acidente automobilístico extremamente grave 5 anos antes. Ferimentos extensos que deveriam teoricamente deixar cicatrizes permanentes e desfigurantes haviam desaparecido completamente sem deixar vestígios. E fraturas ósseas complexas se curaram em tempo recorde, desafiando todas as previsões médicas. Socorro do Nascimento, professora primária aposentada de 71 anos, possuía um sistema imunológico tão extraordinariamente eficiente que nunca havia contraído sequer uma única doença viral comum durante toda a sua vida, nem mesmo resfriados simples, gripes sazonais ou infecções bacterianas menores. Formamos naturalmente um pequeno grupo de apoio informal e afetuoso, compartilhando diariamente nossas experiências pessoais
sobre como lidar emocionalmente com a atenção médica constante, a curiosidade às vezes excessiva e invasiva de profissionais e pesquisadores, e o sentimento psicológico complexo de ser especial, de uma forma que não escolhemos conscientemente nem controlamos voluntariamente. Foi Socorro quem se tornou minha melhor amiga e confidente emocional mais próxima durante todo esse processo transformador e, às vezes, assustador. Carmosina, minha querida, ela me disse numa tarde ensolarada enquanto tomávamos chá de camomila na varanda hospitalizada tranquila. Nós não somos aberrações da natureza nem cobaias experimentais de laboratório. Somos presentes divinos que o bom Deus ofereceu à ciência médica para potencialmente ajudar outras pessoas que sofrem. Suas palavras sábias e espiritualmente reconfortantes me consolaram profundamente e me forneceram força emocional renovada para continuar participando corajosamente dos estudos, mesmo quando me sentia física e emocionalmente cansada dos procedimentos médicos constantes e repetitivos. Socorro possuía uma perspectiva espiritual extremamente bonita e inspiradora sobre nossa condição excepcional. Acreditava sinceramente que fomos divinamente escolhidas para carregar informações genéticas especiais que poderiam beneficiar significativamente a humanidade sofredora. Durante nossa convivência hospitalar, descobrimos coincidências estatisticamente impressionantes entre nossas histórias pessoais. Todas nós vínhamos de famílias com tradições centenárias de medicina natural popular. Todas possuíamos avós curandeiras, parteiras ou benzedeiras respeitadas. E todas mantínhamos até hoje hábitos alimentares rigorosamente baseados em plantas e ervas tradicionais específicas. No final da semana intensiva de exames médicos abrangentes, Dr. Thompson me convidou para uma conversa particular sobre os resultados preliminares que aparentemente haviam deixado toda a equipe científica internacional genuinamente perplexa e fascinada. Senhora Cavalcante, os exames laboratoriais confirmaram não apenas que seus ovários funcionam perfeitamente como os de uma mulher jovem, mas revelaram algo ainda mais extraordinário e cientificamente revolucionário. Seus óvulos apresentam qualidade cromossômica e estrutural superior, estatisticamente, à de mulheres na faixa etária dos 20 anos. Além disso, identificamos em seu sangue anticorpos completamente únicos que aparentemente possuem a capacidade biológica de retardar significativamente todos os processos celulares de envelhecimento. Ele me mostrou pacientemente imagens microscópicas coloridas que para mim pareciam arte abstrata moderna, mas que para os cientistas especializados representavam descobertas potencialmente revolucionárias para a medicina mundial. Meus óvulos exibiam estruturas celulares absolutamente perfeitas, sem nenhum sinal detectável de deterioração relacionada à idade cronológica. Meu sangue continha substâncias bioquímicas que eles jamais haviam observado ou documentado em outros seres humanos estudados anteriormente. É como se seu organismo tivesse desenvolvido evolutivamente mecanismos naturais de autorreparação e preservação celular, que mantém especificamente as células reprodutivas em estado biologicamente jovem, de forma aparentemente indefinida. Dr. Thompson explicou que essas substâncias únicas no meu sangue funcionavam como um sistema molecular de manutenção celular, que reparava constantemente e eficientemente os danos naturais causados pelo tempo e pelo envelhecimento. Voltei para Caruaru com a mente completamente transformada, carregando informações científicas complexas que mal conseguia compreender totalmente, mas com uma certeza crescente e emocionante de que estava vivenciando algo verdadeiramente extraordinário, que poderia impactar positivamente a qualidade de vida de inúmeras pessoas no mundo inteiro. A descoberta de que eu possuía anticorpos únicos capazes de retardar o envelhecimento celular transformou completamente a perspectiva científica de todos os pesquisadores nacionais
e internacionais envolvidos no estudo, doutor. Thompson utilizou analogias simples e compreensíveis para explicar que essas substâncias especiais, circulando no meu sangue, funcionavam como uma equipe microscópica de manutenção celular, que trabalhava continuamente 24 horas por dia, mantendo minhas células reprodutivas jovens e funcionalmente perfeitas. Isso poderia revolucionar completamente nossa compreensão científica sobre longevidade humana e abrir caminhos inéditos para desenvolvimento de tratamentos anti-envelhecimento eficazes. Retornei ao conforto familiar da minha casa com uma perspectiva completamente renovada sobre minha própria vida e propósito existencial. Meu quintal de plantas medicinais, que durante décadas considerei apenas um hobby relaxante e terapêutico de aposentada, subitamente se tornara objeto de interesse científico internacional legítimo. Os pesquisadores manifestaram interesse específico em estudar sistematicamente cada planta que eu consumia diariamente, suspeitando fundamentadamente que algumas das ervas medicinais, cultivadas organicamente no meu quintal, poderiam ter contribuído significativamente para minha condição fisiológica excepcional. Durante os dias subsequentes, minha casa anteriormente pacata se transformou temporariamente num verdadeiro laboratório de campo científico. Botânicos especializados catalogaram meticulosamente cada espécie vegetal presente no meu quintal extenso. Colheram amostras representativas das folhas, raízes, frutos e sementes que eu utilizava regularmente nos meus preparos caseiros tradicionais. Geólogos analisaram cientificamente a composição do solo onde cultivava minhas plantas e descobriram uma concentração estatisticamente incomum de minerais raros benéficos, incluindo germânio, selênio, magnésio quelado e outros oligoelementos reconhecidos por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e neuroprotetoras documentadas na literatura científica. A água cristalina do meu poço artesiano centenário, que sempre considerei simplesmente saborosa e refrescante, revelou-se extraordinariamente rica em oligoelementos medicinais especiais, raramente encontrados em concentrações tão elevadas em fontes naturais convencionais. Era como se minha propriedade familiar constituísse um pequeno oásis geológico com características mineralógicas únicas e benéficas. Minha sobrinha Eduarda, que sempre foi a pessoa mais academicamente inclinada da família e obteve formação superior em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, retornou urgentemente de São Paulo quando tomou conhecimento das descobertas científicas extraordinárias. Tia Carmosina, a senhora está literalmente residindo numa verdadeira mina de ouro científica e terapêutica. Eduarda sempre ocupou um lugar especial no meu coração. Filha da minha irmã mais nova que faleceu prematuramente, eu participei ativamente da sua criação e sempre me orgulhei imensamente quando ela se tornou a primeira pessoa da nossa família a obter diploma universitário. Ela possui uma mente naturalmente brilhante para ciências exatas e me auxiliou tremendamente a compreender os aspectos mais técnicos e complexos de tudo o que estava acontecendo. Tia, essas plantas medicinais que a senhora cultiva organicamente e consome religiosamente há mais de 5 décadas contêm fitoquímicos bioativos que a indústria farmacêutica internacional paga fortunas para conseguir sintetizar artificialmente em laboratórios sofisticados. E a senhora possui tudo isso crescendo abundante e naturalmente no próprio quintal. Juntas, desenvolvemos sistematicamente um plano abrangente para preservar adequadamente o conhecimento tradicional da família, enquanto colaborávamos construtivamente com a pesquisa científica moderna avançada. Eduarda sugeriu inteligentemente que documentássemos meticulosamente todas as receitas medicinais da vovó Sebastiana, antes que esse conhecimento ancestral valioso se perdesse irreversivelmente com o passar do tempo e o falecimento natural dos detentores dessa sabedoria.
Passamos várias noites consecutivas organizando sistematicamente fórmulas tradicionais, dosagens precisas testadas empiricamente e métodos específicos de preparo que eu guardava exclusivamente na memória, transmitidos oralmente de geração em geração, conforme tradição familiar milenar. Descobrimos que o chá medicinal que eu consumia religiosamente todas as manhãs para prevenir dores de cabeça continha uma combinação sinérgica de plantas que, segundo análises dos pesquisadores, regulava hormônios femininos de forma mais eficiente e com menos efeitos colaterais que muitos medicamentos sintéticos modernos disponíveis comercialmente. A jurema branca, que minha avó utilizava tradicionalmente para acalmar nervos exaltados e equilibrar emoções perturbadas, possuía compostos psicoativos naturais únicos, ainda não completamente catalogados e compreendidos pela farmacologia científica contemporânea. A caatinga de mulata, empregada historicamente para tratar problemas específicos de mulher, demonstrou cientificamente conter fitoestrógenos extremamente potentes que poderiam explicar parcialmente minha condição reprodutiva excepcional e prolongada. Cada receita familiar centenária se revelava um verdadeiro tesouro farmacológico desenvolvido empiricamente ao longo de séculos de experimentação cuidadosa pelas mulheres curandeiras da minha linhagem ancestral.